estamos de volta e já na volta recebendo o Ceará, ex-lateral do Cruzeiro, do América, do Inter. Olha, o Ceará contratado pelo Cruzeiro já estreia contra o CRB logo, uma mentira, claro que não. O Ceará vem nos fazer uma visita aqui, mais uma visita, e é sempre bom recebê-lo, Ceará, de muitas histórias e principalmente de uma história recente, até mesmo acompanhando de perto todo o desenvolvimento dos projetos lá do PSG, do Paris Saint-Germain. Uma responsabilidade sua, ser meio que um grande representante, o maior representante do PSG no Brasil hoje é o Ceará, pô. Tudo bem, Ceará? Que isso, pô, você me jogou lá em cima. Que responsabilidade, né? Tudo bem, Everton. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes, todos que nos assistem. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez, né? E obviamente estaria à disposição aí para nós podermos dialogar e discutir sobre vários assuntos, dentre eles o futebol, obviamente. A gente estava falando exatamente aqui agora há pouco, obviamente que você não vai analisar jogador, mas de críticas que são direcionadas hoje no Cruzeiro para cima do João Lucas, mas aí batendo um papo até com meu amigo aqui, o Rafael Gori, e ele falava, bom, mas isso aqui, as reclamações são pertinentes de jogadores que não estão rendendo, mas há um pouco de teimosia também na insistência com alguns jogadores e tal, e a gente enxerga, e o Eduardo também acabou de se posicionar aqui, que o problema não está só na lateral esquerda, né? O Cruzeiro tem outras questões que chamam a atenção e que o time de fato não está rendendo o que se esperava, mas agora recebendo reforços. Como é que você, quando jogador, Ceará, como é que você absorvia quando as críticas eram todas direcionadas a você por algum problema técnico, físico, sei lá, de repente o treinador chegava e você não entendia bem, não se adaptava ao sistema desse treinador? Como é que você absorvia essas críticas quando elas são direcionadas, como atualmente são muitas críticas direcionadas ao João Lucas, lateral esquerdo? Na verdade, a crítica ela é pertinente ao futebol de uma maneira geral, né? Porque futebol você é sempre avaliado pelo presente. O que passou já passou, né? E o futuro ainda não chegou. Então é sempre avaliado pelo presente. E eu, obviamente, como muitos jogadores e todos, já fui criticado também em alguns momentos. Mas eu sabia que aquelas críticas eram passageiras, porque o Ceará não era aquele atleta que de repente teve um mau rendimento ou não esteve bem naquele jogo específico, talvez porque estava voltando de lesão e não estava bem fisicamente ainda, a questão, né, de não estar 100% tecnicamente, ou até mesmo a questão de confiança também, e às vezes o coletivo também influencia as individualidades. Se o coletivo não está legal, acaba as individualidades não aparecendo, e talvez seja isso que esteja acontecendo com o João Lucas, né? E a insistência muitas vezes do treinador, porque o treinador vê o dia a dia do atleta e o treinador então vê que o atleta pode render um pouco mais. Então por isso que ele acaba insistindo. De repente ele entende que é uma falta de confiança naquele momento, é um período de adaptação, ainda que o futebol não nos conceda esse tempo todo para adaptação, sobretudo num contexto do Cruzeiro hoje, né? Que é o resultado rápido, né? O resultado imediatamente, né? Então essa é a visão, eu acredito, do treinador, né? De dar um pouco mais de confiança, um pouco mais de continuidade para o atleta, para que ele possa demonstrar o porquê foi contratado, porquê o treinador o contratou e o indicou para estar no Cruzeiro hoje, né? O processo de reconstrução do aspecto político do Cruzeiro vai levar tempo. A gente falava aqui agora que as coisas vão caminhando e não se nota no Cruzeiro uma forte oposição, alguém com ideias novas, e quando elas aparecem tem um grupo que trava, né? Então a reconstrução ela torna-se mais morosa, bem mais devagar do que se esperava. O projeto de reconstrução do futebol também passa por isso, né, Ceará? Depois do baque de perder boa parte do elenco, esse processo de reconstrução do futebol dentro de campo certamente também vai levar tempo, com o Adilson ou com qualquer outro treinador, né? Certamente que sim, e a reconstrução sempre, né, como em tudo, sempre tem os dois lados da moeda, né? Você acaba aproveitando esse momento de declínio do clube, um momento mais difícil, né? E muitas vezes acha que vai conseguir essa reconstrução simplesmente com a questão financeira, contratando jogadores mais baratos, né? Ou de repente dentro de um orçamento ali estabelecido pelo clube, e daqui a pouco não tem tantas opções de qualidade, né? Porque
por mais que o Cruzeiro vá disputar uma segunda divisão, por mais que o Cruzeiro, né, tenha que reconstruir, tenha que equilibrar um pouco as suas finanças, mas acaba sendo um grande clube, é um gigante. O Cruzeiro é um gigante, então os atletas que vão portar a camisa do clube tem que ser atletas realmente que tenham qualidade, que sejam bem capacitados para isso, que mentalmente, fisicamente, tecnicamente. E eu acho que o Cruzeiro, ele, com o nome que tem, com a estrutura que tem, com todo o seu histórico, ele consegue atrair grandes jogadores para o clube. Não precisa você ficar mendigando um jogador, né, talvez de nível médio, porque tem um salário ou um teto salarial um pouco, né, que não vai concorrer com grandes clubes do futebol brasileiro. Ô Ceará, a gente tem escutado com o rebaixamento do Cruzeiro, é uma novidade aqui para Minas em relação ao Cruzeiro. O Atlético caiu em 2005, mas ultimamente montar um time de Série B. O Cruzeiro precisa ter uma equipe de Série B. Aí eu perguntei pro Lima, o zagueiro, aqui semana passada, aí você como ex-atleta também, eu queria escutar, é interessante ouvir da boca do jogador, o que é um time de Série B, qual que é a grande diferença de uma Série A para uma Série B, qual que é a característica que o Cruzeiro precisa se apegar para ter sucesso na Série B? Na verdade, essa expressão, né, um time de Série B, se usa, mas sem muitas explicações, né? Por isso que eu estou em busca aí, perguntando para jogador. As pessoas usam e ficam simplesmente dentro que é um time dessa de expressão, né? Na verdade, recentemente nós vimos um grande clube que caiu, que foi o Internacional, né? Caiu para a Série B. E em 2017 eles fizeram contratações de grandes jogadores, de bom nível, né? O próprio retorno do D'Alessandro para jogar a Série B, né? Que estava emprestado, Edenilson que veio, foi contratado, e outros jogadores, como o Leandro Damião foi contratado também. Enfim, então você pode ter jogadores de alto nível que jogou e que é habituado a jogar uma Série A, né? E inculcar na cabeça dele que os jogos vão ser menos técnicos, né? Que vai ser mais aguerridos, mais físico, e que ele precisa se adaptar àquele contexto. No entanto, ele não pode sair das suas características técnicas, daquilo que o fez chegar até o Cruzeiro, que o fez de repente ser um grande jogador. Então a parte física é mais fácil você se adaptar do que você falar para um cara que, entre aspas, não tem boa técnica, falar assim, não, você tem que jogar tecnicamente refinado, o cara não vai conseguir. Agora, a parte física ou tática, certamente com treinamento ele vai conseguir se adaptar, porque isso você pode se ajustar a esse contexto. Ô Ceará, quando você jogou no Cruzeiro, a administração era do Gilvan, né? E muito foi falado por essa última administração que os problemas herdados era o problema da administração do Gilvan, que muitas dívidas vieram de lá, enfim, tentando justificar. Primeiro, na sua época e no seu período, havia atrasos de salário e isso era passado pelo vestiário? E por que pergunto isso? Devido à confusão que o Cruzeiro se meteu ano passado, o Mano veio até a público falando, não, estamos blindando o vestiário, política se resolve lá no escritório, nós temos que preocupar com o campo. Dá para isolar esse problema do político para o campo ou não o jogador sente? Então, é muito difícil, né? Você poder blindar completamente os jogadores, porque ele assiste televisão, ele escuta, ele acompanha os programas de esporte, sabe o que está se comentando, o que está falando sobre a política e sobre o futebol do clube, né? Então é difícil você blindar e cada jogador, né, um ser humano, então cada ser humano absorve de uma forma diferente, né? Nem todos têm a mesma mentalidade. Então o discurso, obviamente, é um discurso externo, sempre tem que ser esse, né? Nós estamos tentando, né, nos abster desse contexto político, mas infelizmente no subconsciente de cada atleta, que é cada ser humano que ali está, ele vai ser influenciado por tudo que está se falando, por tudo que está acontecendo na política do clube. Na minha época, por exemplo, nós não tivemos problema algum a nível salarial, né? Sempre foi pago em dia e foi uma das coisas que me trouxe ao Cruzeiro na época que eu estava no PSG. Foi justamente isso, a estrutura e todo o comprometimento que o clube tinha com seus funcionários, com seus atletas. Me recordo que o Tinga me ligou juntamente com o Alexandre Matos na época e falou, pode vir de olho fechado, que aqui você vai ser bem recepcionado, o clube vai te dar todo o suporte necessário para que você
continue em alto rendimento, em alto nível na tua carreira. E nós temos projeções grandes aqui no clube. Tanto é que, né, nos anos seguintes nós conseguimos ser bicampeões brasileiros, porque existia esse planejamento para atingir esse objetivo, né, esse alvo. E assim nós conseguimos. O mais complicadinho ali com o Gilvan na época era negociações de premiações, né? Porque ele tinha uma mentalidade que não, o jogador já ganha bem, não tem nessa de premiação. É obrigação do jogador ganhar e ser campeão. Então era mais essa questão de premiações que era um pouquinho mais complicado, mas... O que não atrapalhou, porque vocês ganharam. Não atrapalhou em nada e tanto é que, assim, as premiações depois, obviamente, algumas delas foram proteladas, né? Dos brasileiros foram proteladas, mas foram pagas, pelo menos eu recebi tudo aquilo que foi acordado pelo clube. Quando saí do clube, a minha rescisão foi parcelada também e no dia que falaram que ia depositaram na minha conta. Então, Cruzeiro, eu nunca tive nenhum tipo de problema com o clube, né? E agora, a parte interna dos números eu não conheço, como é que uma gestão passou para outra, como é que foi essa transição, eu não conheço, então eu não posso falar nada sobre isso. Mas agora o papo não é mais o Cruzeiro, não é mais o futebol, não é mais a carreira do Ceará. Nós vamos falar aqui de um projeto extremamente interessante do Paris Saint-Germain aqui em Belo Horizonte. Antes, deixa eu falar aqui da Rodricar, para você que bateu o carro e obviamente está com a cabeça quente sem saber para onde levar o seu carro. Leva para Rodricar, que conserta seu carro e te dá um desconto de até 100% na franquia. É isso mesmo que eu disse, vai consertar o seu carro e vai te oferecer até 100% na franquia aí do seu seguro. Então consulte as regras, converse lá com o Marcos Prates, que é o Tiger Woods do conserto automotivo, da reforma automotiva. Liga lá no 999-597665, fale na Rodricar, 999-597665, 999-597665. Lembrando que há uma promoção, inclusive em vigor, lá na Rodricar, onde você pinta, reforma, né, os para-choques dianteiro e traseiro por R$360. É muito barato e é só na Rodricar, porque com a Rodricar você fica tranquilo. 999-597665. Rodricar é o nome, não se esqueça. Ô Ceará, o PSG, o Paris Saint-Germain, está inaugurando aqui em Belo Horizonte um projeto extremamente interessante, que é uma escolinha de futebol que conta com toda a estrutura da marca Paris Saint-Germain. Oferece condições realmente, pelo que você contava pra gente aqui em off, impecáveis, né, para formação de atletas. Eu gostaria que você fizesse uma introdução sobre o tema, sobre o assunto, idades das crianças que podem fazer parte do projeto, onde ele vai funcionar, o que será oferecido às crianças, obviamente no aspecto de estrutura mesmo. E daqui a pouco nós vamos entrar num assunto que me agrada demais, que é o projeto social que está acoplado, que está junto nesse aí da escolinha do Paris Saint-Germain, que você é um grande representante no Brasil. Claro, Everton, agradeço de antemão, né, pelo espaço e isso é um privilégio para nós podermos trazer uma marca, né, como essa aqui para Belo Horizonte, a marca que já está estabelecida no Brasil, né, PSG Academy já está espalhada no Brasil. Essa será a 19ª unidade que será aberta em 6 anos apenas no Brasil, né, e quando eu conheci o pessoal, né, os franqueadores, eu insisti bastante para que nós trouxéssemos essa franquia aqui para Belo Horizonte, porque eu acho que o povo, né, de BH e região merece, entendeu, ter uma estrutura e uma logomarca como o PSG aqui para poder, de repente, até sonhar, né, os meninos sonharem em se tornar um grande jogador futuramente e ter essa estrutura toda. Então nós estamos estabelecidos ali no bairro Estrela d'Alva. Se você procurar aí talvez no Google Arena Estrela d'Alva, você vai saber onde que vai estar, na divisa com Buritis e Estrela d'Alva. Um complexo com 3 quadras society, um ginásio, um complexo formidável, com áreas de eventos, muito bacana mesmo. E nós temos agora no dia 21 uma seletiva de nivelamento, não é seletiva para dizer esse está aprovado, aquele não está aprovado, né? Uma seletiva simplesmente para nós nivelarmos os meninos, cada um no seu grupo, para não ficar aquela disparidade
e muitas escolinhas, infelizmente, têm. O menino talvez tenha um nível mais elevado, joga com aquele que é um nível inferior, não passa a bola pro outro, o menino chega em casa chorando, pai, ninguém toca a bola para mim e tal, e daqui a pouco ele não quer mais jogar futebol por causa disso. Então a gente vai nivelar em níveis diferentes para que nenhum atrapalhe o outro, nem aquele impeça a evolução do menino, né, que joga um pouquinho melhor, e nem o outro não impeça o menino que joga menos, né, de evoluir também e de ficar desanimados. Então no dia 21 nós temos essa seletiva, temos um pequeno custo a ser pago pela seletiva de R$50, por quê? Porque se você fala assim, o PSG vai fazer uma seletiva em tal lugar, vai vir 1000 meninos lá para poder fazer, né, essa seletiva. Então nós temos um custo mínimo de R$50 de inscrição sobre o site, né, psgacademy.com.br. Ali você vai ser direcionado para a unidade de BH, fazer a sua inscrição. E no dia 21 nós estaremos de braços abertos para receber todos os meninos de 4 até 17 anos. Estamos de 4 a 17. Abrindo aí sessão até 17 anos para que nós possamos acolher esses meninos e poder dar um treinamento, uma metodologia europeia, aquela metodologia que é aplicada nas categorias de base do PSG, serão aplicadas aqui. Todas as escolinhas do mundo. Do mundo inteiro, a mesma metodologia, mesmo processo. O nosso diretor técnico de metodologia, ele é um francês ex-jogador que então elabora todos os treinamentos, distribui para todas as unidades do mundo. Então nós vamos aplicando essas unidades, ou essa metodologia nas unidades. Posteriormente, nós temos aqui no Brasil, o único país que consegue fazer um Brasil Cup, que seria um brasileiro, né, das academias PSG. Esse ano foi na Allianz Parque, em São Paulo. Eu estive participando lá em São Paulo. Todas as escolinhas fazem um torneio. Faz um torneio no início do ano, preparando os meninos para o Mundial das academias, que é na França, em maio. Esse ano as finais vão ser no Parque de France, no Parque dos Príncipes. Esse ano as finais da escolinha do PSG. E eu estou tentando trazer a próxima Brasil Camp para o Mineirão. Vamos ver se a gente consegue aqui reunir todo mundo aqui em BH e fazer um grande torneio aqui. Então todos estão convidados, a mamãe, o papai que quer, né, de repente inscrever seu filho para jogar futebol, as meninas. Nós vamos ter também turmas femininas, vamos ter turmas mistas. Enfim, então nós teremos professores meninas que vão ministrar as aulas. Legal. Então serão muito bem acolhidas no nosso complexo. Muito legal. Eu tô aqui, ó, acessei já. Aqui, eu tô com o site aberto. PSG Academy, tô fazendo a inscrição do meu filho. Aí vem aqui, como nos conheceu? Aí tem Google, Facebook, televisão, flyer, panfleto. Não tem 98 spots. Eu acho que você tinha que colocar aqui. Que vai ser o grande boom da escolinha. Vai ser o grande boom. Não duvida não, hein? Exatamente. Então aqui dá pra filmar aqui, Rafa? O site tá aberto aqui, ó, Paris Saint-Germain Academy. É legal, cara. É psgacademy.com.br, tá? Então tá aqui, ó, psgacademy.com.br, aqui tem tudo explicando aqui, ó. E aqui, ó, programas de 4 a 15 anos, 8 a 11, 12 a 14 e 14 a 19 aqui, ó. Aí clica aqui em entrar no time aqui, depois aparece um atendimento aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Clica aqui embaixo, aqui aparece o atendimento, né? Você entra em contato com o pessoal, tudo facilitado aqui também. Não, e é incrível como o próprio site, a página principal, ele já se vende, né? Porque embaixo ali tem as fotos de Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani, aqui, Marquinhos. Ó, olha isso. Não, é pouca coisa, né? O Ceará, a gente sabe, principalmente pra criançada, eu vou me apegar aqui ao Rafa, que é filho do CJ, as crianças se entusiasmam com produtos, com as marcas dos grandes clubes. A criança que fizer parte do projeto, ela vai receber material de treino, camisa, chuteira. O que a criança recebe? Qual a estrutura que a criança vai encontrar? Até porque o papai e mamãe que tá ouvindo quer saber, porque a criança se entusiasma, cara, se ela sair na rua usando o uniforme de passeio do PSG, isso pra criança é um negócio extraordinário. Certamente. Vocês oferecem toda a estrutura, até mesmo da indumentária, como diria o antigo locutor? Nós temos uniforme de treinamentos, né? Que os meninos vão receber, obviamente que tem um custo, tudo tem um custo, né? E esse dia a gente estava até analisando, né? A questão da mensalidade, né, da escolinha, e eu fazia uma reflexão, né? Com os 3 filhos que eu tenho, aí às vezes você marca um ginecologista para filha, quanto que é? R$350, R$400, para 30 minutos, né?
Aí você paga 200. Se for na Multiclínicas, aí é 1h30 de consulta. É verdade. Tem um desconto. Ainda fala o nome do Everton, então. Aí é 2 horas de consulta. Aí é SUS de luxo. Não, então vocês imaginam, né? E você fala assim, tem uma mensalidade para pagar para o menino treinar toda semana, né? Para poder evoluir, por que não se tornar uma profissão futuramente e recolher ou colher os frutos, né, daquele investimento. Saúde também, né? Prática de esporte. Enfim, tem várias disciplina. coisas que estão atreladas, né, ao jogar futebol, a prática do esporte, né? Então, se a gente fizer essa análise, acaba sendo barato o investimento de 200, 250 reais para o menino passar um mês jogando futebol e tendo todos esses com possibilidades também, né? Com possibilidades e portando a camisa de um grande clube mundialmente conhecido. As crianças, profissionais, né? Gabaritados, profissionais, né, com reconhecimento, treinamento, CBF. Padrão, né? Padrão. Na aplicação dos conceitos. Isso é interessante, os treinadores, os responsáveis, você falou que eles são preparados, têm licença. Exatamente, então nós temos um grupo de treinadores, porque nossos treinadores são assim, tem o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, porque nós preparamos uma carreira também de progressão para os nossos treinadores, para que eles não cheguem lá e se acomodem, por exemplo, acho que está todo mundo ali, já estamos com a vida ganha, vamos. Então nós temos estagiários, temos auxiliares, temos os treinadores de grupo 1, treinador de grupo 2 e treinador de grupo 3. Então o grupo 3 é aquele que tem realmente o diploma CBF, B ou C, né, e que tem uma experiência, uma lasta experiência já no futebol, que já trabalhou com crianças. Então a gente vai classificando, né, esses treinadores para que a gente tenha a melhor ministração de aulas para os nossos garotos. Muito interessante, um projeto maravilhoso, e juntamente com esse projeto, Ceará, para aquele papai, para aquela mamãe que não tem condição de pagar e que sabe que tem uma criança com talento dentro de casa, vocês vão abrir também vamos chamar de peneirada, que todo mundo conhece bem. Vocês vão abrir esses testes, essas peneiras, para as crianças que também não têm condição de pagar, porque junto com esse projeto tem um projeto Bom de Bola, Bom na Vida, que é um projeto social junto, que também vai receber as mesmas condições, mas aí para crianças que não têm condição de pagar, não é isso? Esse projeto já existia no complexo, né? No complexo que nós estamos chegando, e nós vamos, obviamente, continuar deixando a estrutura, né? Sobretudo do ginásio, porque eles utilizavam o ginásio, né? Para que eles continuem ali desenvolvendo o projeto Bom na Bola, Bom na Vida. E o PSG vai estar dando todo esse suporte, tanto para os garotos e para as pessoas que fazem parte do projeto, quanto aquelas que virão, né? Para agregar ao projeto. Então nós vamos estar cedendo o espaço, como sempre fizemos, né? Cedemos o espaço para eles e vamos continuar, então, abrindo algumas vagas para os meninos que são talentosos, mas infelizmente não tem a condição de pagar uma mensalidade, ainda que para alguns seja um valor razoável, para outros é um valor extraordinário. Então a gente vai valorizar muito a questão do talento do garoto. Então nós temos do garoto e da garota também. E da né? garota também, de 10% a 15% das nossas vagas nós vamos atribuir ou separar para esses meninos aí que não tem condição. Processo de inclusão, cara, parabéns pela iniciativa. Qual que é o papel do Ceará legal nesse projeto? Você vai coordenar, então, como é que é? Eu sou o diretor administrativo do projeto, né? De todo Senão o pai complexo. chega lá e fala, o Ceará que vai treinar meu menino? Não, eu não vou ser o treinador, eu vou ser o diretor geral, né? Do complexo, da escolinha e como um embaixador, né? E o representante realmente o principal representante da franquia aqui em Belo Horizonte, sou eu. Então eu estarei lá todos os dias, os garotos vão chegar, eu vou estar lá para acompanhar as aulas, vou estar junto com eles para recepcionar os pais, enfim. Então eles vão cansar de me ver lá no complexo todos os dias. Quantas crianças ao todo? O projeto ele tem condição de absorver até quantas crianças? Então, a nossa intenção, Everton, é de até dezembro chegarmos a 400 crianças, né? E se isso dobrar? Aí nós vamos ter que abrir uma nova unidade em Belo Horizonte, que a nossa intenção é de ampliação, né? De ir para a região da Pampulha, né? E outras regiões de BH. E nós temos, só para você ter um exemplo, no Rio de Janeiro nós temos 5 unidades só no Rio. Em São Paulo nós temos 3, né? Em Florianópolis 2. Então a nossa intenção é de ampliar e de expansão também em Belo Horizonte com as nossas unidades. Até porque é região, né? Ali pega a região do Buritis, do Avaí, do Palmeiras, do Betânia, Estoril, a própria São Bento, Santa Lúcia, mas às vezes você fala, moro na Pampulha. Atravessar a cidade não é mais difícil. E o cara, uma unidade aqui no Vetor Norte. Interessante, muito interessante a iniciativa.
que seja uma iniciativa de sucesso, a gente tem certeza que será, pela seriedade da condição e principalmente por ter você como grande representante, porque todo mundo que te conhece sabe que você não entraria num projeto se ele fosse extremamente sério. E o projeto social funcionando juntamente com esse projeto do PSG Academy, que é muito legal também, porque tem criança que de fato tem talento, não pode pagar, e esse espaço está aberto para lembrando que para meninos e meninas, não é um projeto só para garotos, não, inclusive os profissionais, para quem está chegando agora, que trabalham no projeto, o Ceará fez questão de destacar, são treinadores e treinadoras, né, que vão trabalhar no projeto e é muito legal. Todo esse processo de inclusão que está por trás da marca PSG, eu acho que vai fazer do projeto um grande sucesso. Certamente, Everton. Muito obrigado. Ô Ceará, abraço pra você, obrigado pela vinda, sorte, sucesso e o espaço sempre aberto pra você aqui. Eu que agradeço. Só uma dúvida, desculpa, antes que eu me esqueça. Eu também tenho uma dúvida. A criança extra classe, por exemplo, começou a se destacar lá um moleque daqui, um moleque de lá, de uma idade assim, outra assada e tal. Essas crianças fora de série, a tendência é que elas sigam pro PSG na França, né? O projeto é pra isso. Existem possibilidades, mas para ir pro PSG, né, você não pode sair do Brasil e ir para a Europa antes dos 18 anos, a não ser que a família mude, né, para a Europa e você consiga. Então até lá você vai ter na preparação, nós temos possibilidades obviamente de encaminhar para outros clubes aqui de formação que de repente o garoto vai ter uma evolução melhor, vai estar no nível, todos no mesmo nível ali de formação, né, visando alto rendimento, porque nós vamos ter também turmas dentro da escolinha de alto rendimento, garotos realmente que nós vamos preparar para disputar torneios, né, contra outras instituições, por que não contra Cruzeiro, fazer amistosos e tudo mais, né, e Atlético, América e outros clubes formadores, então, mas existe essa possibilidade, tanto é que a Paris Mundial Cup que nós organizamos na França é justamente para que os observadores do PSG, a célula de captação, possa ver os meninos ali do mundo inteiro e de repente descobrir uma joia ali, um talento ali dentro desses garotos. Só uma dúvida, eu queria falar um pouquinho sobre o Neymar no PSG, que você teve na França no passado, né? E o Neymar viveu o inferno astral dele lá na França, no Paris Saint-Germain, e esse ano parece que de 1 mês ou de 2 meses pra cá ele deu uma amadurecida espetacular, mas como é que foi essa fase, esse inferno astral do Neymar, esses problemas que ele viveu na França, e como você vê a continuidade dele no PSG? Na verdade, o Neymar, o grande problema dele foi de adaptação, né? Ele chegou quando ele foi para Espanha, né? A gente tem um famoso portunhol, né? Então você consegue entender e consegue se comunicar com mais facilidade. A França, o francês já é um pouco mais fechado e a comunicação com eles não é tão fácil. Muitas vezes, se você não fala um francês fluente, eles não te dão tanta atenção, ainda que seja de repente, né, um Neymar, uma pessoa pública e tem essa notoriedade toda. Em segundo, tem a questão da imprensa. Então a imprensa francesa ela bate bastante nos estrangeiros de uma maneira geral. Eu vivi um pouco isso lá, até mesmo porque eles, por ser muito patriotista, o pessoal muito barrista, então eles não são muito a favor de estrangeiros no campeonato deles. Então já pegaram muito no pé a população de uma maneira geral, né, falando, porque sai toda aquela questão financeira, né, que está em torno do atleta, então todo mundo vê a desigualdade social, porque um dos lemas francês é égalité, né, igualdade, então eles vê essa situação e começam realmente, e isso ele não conseguiu digerir, então ele ficou muito chateado com tudo esse entorno, o extracampo, e acabou sendo afetado por isso, e ele não quis então fazer os seus esforços para se adaptar ao país, a falar francês, tanto é que ele já está há 3 anos lá e ainda não fala francês. Eu no meu primeiro ano já dava entrevista em francês já. Isso faz muita diferença. Então a dificuldade. Tem respeito também, né, ao país, eu acho legal isso. Por exemplo, eu tive com outros jogadores, não vou citar nome por questão de ética, brasileiros que estiveram comigo, e eles queriam ensinar os franceses a falar português. Eu falei, cara, você tá na França, você tem que se adaptar ao povo, não que os caras vão falar português, meu. Então, e tanto é que o clube pagou, né, aulas de francês pro garoto, pra esse jogador, e ele falou, será falar isso, não sei o quê. Eu falei, então passa pra mim as horas que eu vou fazer, né? E assim eu peguei a metade das horas dele pra fazer
o curso porque eu queria me adaptar. Então essa faz a diferença, né? Do atleta que quer se adaptar à cultura, que realmente quer se comunicar, e daquele atleta que de repente não está muito afim de se adaptar, né? Então ele tem mais dificuldade, e é isso que de repente aconteceu com o Neymar, e devido a essa dificuldade toda, então ele preferiu que vou voltar para o meu conforto, que era onde eu estava na Espanha. E aí houve, né, esse problema todo, críticas, e agora esse ano ele viu que de repente não conseguiria sair, né? As pessoas que estão no entorno dele o convenceram. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro Leonardo, né? Que é um grande gestor. Então o Leonardo certamente teve muita influência nisso, nessa readaptação dele e nesse momento que ele está vivendo no PSG. Muito bem, Ceará, muito obrigado, sucesso para você. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. Tá, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta à reta final do 98 Esportes, depois desse papo muito legal aqui. Qualquer dúvida também, você pode acessar o Instagram do PSG Academy, PSG Academy BH, tá certo? PSG Academy BH, tá lá no Instagram para você saber mais sobre o projeto.